A paz, glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, se você quiser abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, essa é a palavra difícil, né? Tem que falar devagar, né? Deuteronômio 29. O título da mensagem é Os propósitos ocultos de Deus. Os propósitos ocultos de Deus. Diz a palavra de Deus assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos as palavras desta lei. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já viveu uma situação que não conseguiu entender o que Deus estava fazendo? Já orou e parece que o céu estava em silêncio? Já viu a porta se fechar justamente quando acreditava que ela tinha sido aberta por Deus? Já enfrentou uma perda, uma decepção, um atraso que não fazia sentido algum? Todos nós, em algum momento da caminhada, nos deparamos com perguntas que não têm resposta. E o povo de Israel estava nesse capítulo 29, Moisés, ele prepara o seu último discurso em vida. Ele que por 40 anos estava levando o povo para tomar posse da terra prometida. Agora ele olha para aquela geração que peregrinou pelo deserto, os mais novos, a nova geração, e ele faz o seu último discurso, aleluia. Qual seria, se fosse você, que soubesse que logo adiante você não veria mais essas pessoas, que mensagem, o que você gostaria de deixar para essas pessoas como últimas palavras? Assim Moisés faz. Ele olha para o rosto de cada um deles, para os mais velhos, para os mais novos, e ele que tanto desejou entrar na terra prometida, ele que foi o precursor, que veio lá, que Deus o chamou, mas por circunstâncias ele acaba não entrando de forma física na terra prometida. Agora ele olha para cada um deles e faz o seu último discurso. Ele explica tudo que Deus fez desde o início do processo da caminhada. Explica sobre as questões, o que aconteceria se o povo desobedecesse, o que aconteceria se o povo obedecesse. Se você olhar um pouquinho lá na frente, Deus dá uma música para Moisés, ali no capítulo 33. Deus dá um hino para ele e para Josué, e ele canta para o povo. Uma música que Deus deu para ele, e olha que Moisés não era músico, mas naquele ele canta um hino. Se você ler, uma música que Deus canta para lembrar o povo que Deus fez o que podia, mas o povo ia desobedecer lá na frente. Deus já viu isso tudo, mas mesmo assim Deus resolveu dar essa terra prometida, sabendo com um povo que não ia segui-lo, que não ia obedecê-lo. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero debater com vocês nesses minutos que temos aqui é esse versículo que nós acabamos de ler, que tem coisas que Deus vai nos revelar, sim, para que nós aprendamos a palavra, para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos confiar em Deus. Mas vai ter situações na minha e na sua vida que Deus não vai revelar, que Deus não vai se explicar e nem explicar o que está acontecendo, porque existem propósitos ocultos, propósitos que você não vai entender, mas no fim do processo você vai ver que é Deus que estava permitindo isso, para que eu e que você
chegássemos aonde deveríamos chegar, aleluia. Talvez você como igreja esteja passando por esse momento, você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, parecia que agora era para dar tudo certo, mas a porta se fechou, o negócio que estava se concretizando não se concretizou, aquilo que tinha tudo para seguir adiante parou, pedidos foram cancelados, eu não sei, mas o que eu sei é que Deus continua cuidando de você. Deus continua no mesmo lugar. O amor dele não mudou. O propósito dele continua de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre trabalha do jeito dele, através dos processos. Enquanto nós pensamos o que está acontecendo, Deus está trabalhando. Enquanto choramos, Deus está preparando. Enquanto esperamos, Deus está alimentando e alinhando as circunstâncias. Enquanto enfrentamos o deserto, Deus está moldando o nosso caráter. Enquanto enxergamos apenas o presente, Deus já foi no futuro, já viu tudo o que ia acontecer e já está preparando um momento de vitória para mim e para você, aleluia. Nós vemos o problema, Deus vê o propósito. Nós vemos o atraso, Deus vê o tempo perfeito. Nós vimos a luta, Deus vê a vitória que está sendo gerada. Quando Deus esconde o propósito, Ele pode até esconder o propósito, mas Ele não esconde a sua presença. Uau! Deus pode até esconder o propósito, mas não esconde a sua presença. O mesmo Deus que trabalha na luz, continua trabalhando no silêncio. Deus age mesmo quando não vimos. Deus age em todos os momentos. No domingo passado, eu estava me aprontando para vir ao culto, e era mais ou menos 6:50. Eu já estava com o café pronto, já tinha tomado café, estava até pronto para vir para o tempo de oração que a gente tem, e a nossa filha liga, estourou a bolsa, ela foi para a maternidade, ficamos vovôs, né? Então, 6:50, ela liga pra gente, 8:05, mais ou menos, 8:08, acho que me deu lá, ela já ficou mamãe, né? Então, ela dizia que queria um parto a jato, e foi mesmo, foi rapidão, né? E a gente ficou super feliz, fomos lá, fomos até o hospital, né? Eu e minha esposa levamos as roupinhas, aquilo que precisava, e quando nós estávamos lá, de repente, chamaram o marido dela. Volta aqui porque o menino ele está roxinho e tal, né? E para encurtar a história, deu um probleminha no coração do menino, chamado extrasístoles, uns furinhos que dá no coração. E o menino acaba não respirando como deveria, o coração às vezes dá uma arritmia, enfim, ficou na UTI. E foram dias difíceis para nós, Gabi, com aquela expectativa de trazer o menino nos braços, e ele não sai da UTI, fica na UTI, e ontem, então ganhou alta, glória a Deus, né? Então, e no dia 27 de maio, a Gabi fez aniversário, a mãe do menino, né? Nossa filha ali, e eu pedi uma palavra para Deus, porque às vezes você tem uma palavra que não é de Deus, é só uma palavra de agradecimento, de consolo, mas quando a palavra ela vem direto de Deus, ela toca no coração, ela muda, circunstância, ela alimenta a fé, ela faz as coisas existirem, porque a fé é isso, é quando nada faz sentido, você começa a dar propósito para aquilo, aleluia. Ontem nós conhecemos o menino, como todo avô coruja, e a avó coruja, ele é lindo, né?
Vocês conhecem a história da coruja? Já conhecem, né? Por isso que tem o vovô coruja, a mamãe coruja, né? Já volto para o sermão de volta, né? Diz que a coruja tinha um gavião que estava matando todos os bichos lá na floresta, né? E daí matava um, matava outro, e a coruja fez um pacto com o gavião. Disse, não, você não pode. Você vai fazer o seguinte, então, como vocês já viram, né, começaram a ficar amigas e tal, você é meu amigo, sim. Quando você vê umas corujinhas bonitas, lindinhas, essa você não mata, que são minhas filhas, ok? Agora, se for outras lá que não for, então, aí tudo bem, não é minha filha, então você faz o que você quiser. E de repente o gavião olha, vê umas corujinhas, ele não achou muito bonita, né? Não deve ser os filhos da coruja é minha amiga, né? O gavião foi lá e pá, devorou, né? Então, e justamente eram os filhos da mamãe coruja, né? Essa é a história da mamãe coruja, já que você não sabe, né? Se você não sabia ainda, né? E a coruja foi lá e disse, nossa, mas nós não tínhamos feito um pacto? Por que você foi lá e matou os meus filhos? Mas eu vi aquelas corujinhas não eram tão bonitinhas, né? Eram minhas feinhas até os meus olhos, né? E eu fui lá e matei. Eu pensei que você falou que as suas eram bonitinhas, eram lindinhas, eram bem formadinhas, né? Então por isso é que a história é da mamãe coruja, do vovô coruja. Porque para nós, os nossos filhos são os mais lindos, os nossos netos são os mais lindos, né? E é isso mesmo, e tem que ser assim mesmo, né? Glória a Deus, né? Então, mas voltando agora, né, para o texto, existem, no meio de todo propósito, existem 4 Cs. O que é isso, pastor? O C do caos, letra C, começa com 4C. Mesmo no propósito oculto, existem 4 Cs. O caos, quando tudo parece que está dando errado. Quando tudo não faz sentido. Quando há uma grande tribulação. Perceba, por exemplo, o exemplo de José, que foi governador do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos, injustiçado e preso. Humanamente parecia abandono. Parecia que tudo que ele sonhou, tudo que ele planejou, não fazia sentido, tinha dado errado. Tanto é que em Gênesis 50:20, lá no final ele diz assim, ó: vós bem intentaste mal contra mim, mas porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, conservar em vida um povo grande. Aquilo que parecia destruição para José era preparação. Muitas vezes interpretamos o processo como um castigo, quando na verdade é treinamento. Deus não perdeu o controle da minha e nem da sua história. Mesmo em meio ao caos, em meio à tribulação, Deus está cuidando de tudo. Lembre disso. Tem o C do caos, mas não saiu o C do cuidado. Mesmo no caos, mesmo na dificuldade, mesmo na notícia ruim, Deus está cuidando. E José deve ter pensado, né? Deus me abandonou. Menino sonhador, ele que tinha tantos sonhos e que jurava, afirmava ser sonhos de Deus. Parece que tudo que ele sonhou era errado. Mas no final, você sabe a história, né? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi injustiçado na casa de Potifar, ele foi injustiçado na prisão, jogado lá injustamente. Porém, o que aconteceu? No final, Deus colocou ele como governador do Egito. E Deus cria algo novo só por causa de você. Você sabia? Aquele cargo não existia. Nunca tinha havido um governador no Egito. E Deus é capaz de criar algo novo só por tua causa, porque Ele está cuidando de você. Então, mesmo em meio ao caos, tem o C do cuidado. O segundo C é o C do cansaço. Às vezes, em meio à tribulação, em meio ao caos, você se cansa. Luta, parece que não vai, dá o cansaço. Junto com o cansaço vem o desânimo, vem a vontade de desistir.
Perceba o profeta Elias. Chegou no momento da sua vida em que ele cansou. Jezabel ameaça ele, diz que vai tirar a sua vida e ele foge. E ele se sentiu tão cansado que ele deu vontade de desistir de tudo. Disse: eu vou dormir e Deus tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus irmãos. Dormiu na hora errada, no lugar errado, e não queria mais acordar. Chegou a pedir até a morte. Mas ele esqueceu que mesmo em meio ao cansaço, o segundo C, Deus continua cuidando. Deus estava cuidando. Deus cuida no caos. Deus cuida em meio ao cansaço. E mandou até um anjo para dar alimento para ele e renovar suas forças. E aquele pão que ele recebeu do anjo, ele caminhou 40 dias sem ter fome. Aleluia. Eu quero dizer para você, quando você está cansado, está acontecendo caos na tua vida, você está cansado, Deus manda uma palavra, Deus manda um anjo, Deus manda um mensageiro para te dar um alimento que você vai caminhar mais um tempo. Aleluia. Porque Deus está cuidando. Mas o terceiro C, tem o C do caos, o C do cansaço, mas tem o C da culpa. Quando as coisas não estão ocorrendo como você gostaria que ocorresse, às vezes você se culpa. E talvez seja um dos lugares mais difíceis para se estar, na culpa. Quando carregamos essa culpa. A culpa tem a capacidade de nos convencer que Deus desistiu de nós. Olha só, vou repetir. A culpa, ela tem a capacidade de nos convencer que Deus desistiu de nós. Ela nos faz acreditar que erramos demais, que falhamos demais e que fomos longe demais para ser alcançado pela graça. Isso é o que a culpa faz. Pedro conheceu esse sentimento. Ele havia prometido seguir Jesus até a morte. Morreria com Jesus. Porém, diante da pressão e do medo, ele o negou. Não uma, mas 3 vezes. Imagine Pedro. Se sentia tão indigno, tão culpado, tão covarde. O homem que cortou a orelha de Malco com uma espada, agora se sentia um covarde a fim de fugir. Tomado pela culpa. Mas mesmo em meio à culpa, Jesus estava cuidando dele também. Aleluia. O homem que o negou tornou-se o homem que pregou. O homem que fracassou tornou-se o homem que liderou. Muitas vezes Deus não trabalha nas nossas falhas, mas trabalha em nós, apesar das nossas falhas. Talvez alguém aqui nessa igreja hoje está carregando culpa por decisões erradas, por palavras ditas, oportunidades perdidas, ou até pecados cometidos. Mas onde o inimigo vê o fim da história, Deus vê a redenção, Deus vê restauração. Aleluia. A culpa pode explicar o teu passado, mas ela não determina o teu futuro. Aleluia, pega essa. A culpa pode explicar o teu passado, mas ela não determina o teu futuro. Mesmo em meio ao caos, Deus está cuidando. Mesmo em meio ao cansaço, Deus está cuidando. Mesmo em meio à culpa, Deus está cuidando. Aleluia. E o cuidado então, né? O que é o cuidado de Deus? Se existe algo que revela os propósitos ocultos de Deus, é o seu cuidado diário. Nem sempre percebemos o cuidado de Deus. Israel viveu durante 40 anos sendo cuidado por Deus. Todo dia Deus preparava o maná. E Deus, as sandálias não se gastavam, as roupas não ficavam velhas. E Deus provia tudo aquilo para o seu povo, através do seu cuidado. E
Durante o dia eu guiava por com uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Quantas vezes fazemos o mesmo? Ficamos tão focados no problema que esquecemos a provisão. Tão atentos àquilo que ainda Deus não fez, que ignoremos o que Deus já fez. Às vezes, os propósitos ocultos estão na ligação que chegou na hora certa, a pessoa que apareceu no momento exato, o livramento que talvez só descobriremos na eternidade, a força para continuar quando já não havia mais força. São os propósitos ocultos de Deus. E talvez quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter um vislumbre, um relance daquilo que é o cuidado de Deus. Certa vez eu tive um sonho. Lembre-se que experiências, sonhos, são apenas sonhos, são uma revelação que Deus dá para a pessoa. Mas acima das revelações para a pessoa, acima dos sonhos, está a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela falar, se o sonho falar diferente da palavra de Deus, o sonho e a revelação não é de Deus, amém? Porque muita gente gosta de sonho, gosta de revelação, mas a palavra de Deus está acima de tudo isso, amém? Então eu vou contar um sonho como experiência. Certa vez eu fui dormir, né? E quando eu fui dormir, eu vou contar resumido o sonho para não ficar muito longo. Eu tive uma experiência com Deus naquele sonho. Eu sonhei que eu fui por como se fosse um salão de cinema, né? Uma sala de cinema, um cinema mesmo, né? E eu entrei naquela sala e dentro de um telão como esse, assim, estava passando um filme. Só que não era qualquer filme. E eu sentia que era o próprio Deus me conduzindo a esse lugar. Eu não o via, porque você já percebeu quando a gente sonha com Deus, você nunca consegue ver a face dele? Já percebeu isso? Nunca consegue ver a face de Deus, né? E daí ele disse assim, ó, hoje vai passar o filme da tua vida. E eu fiquei assustado, mas tudo. E aquele filme começou rapidamente, vários flashes. E eu vi vários momentos da minha vida, coisas que eu nem lembrava mais, que me contaram, mas eu não lembrava, né? Eu vi o momento em que eu caí num sótão, numa casa antiga que nós morávamos. Talvez a Mary vai lembrar. Mary é um pouquinho mais velha, a pastora Mary é um pouquinho mais velha que eu. Não tanto, né? Não deve dizer que mulher velha, uns 2 anos e pouco, mas só, né? Mulher velha não, né? Um pouco mais experiente, né, pastora Mary, né? E daí, eu caí daquele sótão, era muito criança. E eu vi um anjo me segurando. Eu vi. Eu caindo, mas ao mesmo tempo, o anjo me segurando. Eu vi vários momentos. Uma vez que jogaram umas figurinhas, uns papéis em cima, e eu corri para juntar, e o caminhão freou em cima e não me atropelou. Eu vi um anjo aguentando aquele caminhão, aleluia. E assim foi, várias e várias situações, e sempre havia Deus cuidando. O que eu quero dizer para você, depois o sonho, né, aconteceu mais coisas, mas eu não quero entrar nos pormenores aqui. Mas o que eu quero deixar para vocês é que naquele dia, naquele sonho, depois eu acordei, claro, e eu fiquei assustado com o sonho. E quando eu fui dormir novamente, o sonho continuou exatamente da onde tinha terminado, como se fosse o segundo episódio da série, né? Não tem assim? Ele começou exatamente lá e terminou o sonho. E quando eu e a pastora Alexandra acordamos, dentro do nosso quarto, estava aquela música do André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. E assim foi, e aquilo ficou alto, e tocou a música inteira. E eu perguntei para a pastora, onde é essa música? Não era na nossa casa, não era no posto, não era em lugar nenhum. Eu acredito até hoje que foi o próprio Deus que tocou aquela música para mim e para ela escutar, porque Ele estava cuidando de nós e está cuidando, aleluia. Eu quero dizer para você que
em qualquer situação, Deus está cuidando de você e de mim, porque no caos Ele governa, no cansaço Ele fortalece, na culpa Ele restaura, e no cuidado Ele revela que nunca nos abandonou. Amém? E o silêncio de Deus não significa sua ausência. Mesmo quando não ouvimos a voz de Deus, Ele continua trabalhando a nosso favor. Se você ler o livro de Esther, por exemplo, nem aparece o nome de Deus. Eu te desafio a ler o livro de Esther e ver o nome de Deus ali. Não tem. Mas nem por isso, não é porque não aparece o nome de Deus, é que Deus não estava ali naquele livro, Deus não estava trabalhando. Deus estava lá quando Mardoqueu, viu a conspiração contra o rei. Deus estava lá quando Esther jejuou para que o povo dela não fosse exterminada. Deus estava lá quando houve o juízo contra o Amã. Deus estava lá quando ela recebeu o favor de Deus. Deus estava lá quando o povo de Israel lutou e venceu seus inimigos. Aleluia! Deus estava em cada detalhe nesse livro, mas não aparece o nome de Deus. Então não é porque você às vezes não vê um vento, não recebe uma profecia, não sente o arrepio, que Deus não esteja ali. Aleluia! E existe propósito que só entenderemos depois. Já no livro de Jó acontece algo extraordinário, Havia algo acontecendo no invisível. Nem toda batalha é explicada. Nem toda lágrima vem com resposta imediata. E Deus nunca desperdiça um momento de dor. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a saúde. E talvez o mais difícil, perdeu as respostas. Porque nós queremos é compreender, nós queremos entender o que está acontecendo. Mas Jó não tinha resposta. Porque há dores que machucam mais o corpo do que perguntas machucam a alma. Às vezes, deixa eu melhorar. Existem perguntas que são mais doloridas porque machucam a alma do que as dores que machucam o corpo. Ele só via sofrimento. E quantas vezes é assim conosco? E o interessante é que Jó não escutou aquela conversa no céu a respeito dele. Porque lá no céu havia uma conversa a respeito de Jó. Deus dizia para os anjos: observaste o meu servo Jó, como ele é fiel em tudo? Uau, eu quero dizer que às vezes você não sabe, mas lá no céu estão falando o teu nome, estão dizendo: observaste o meu servo, a minha serva, mesmo doente, mesmo com dor, mesmo passando por isso, ele está na minha casa. Aleluia! Eu quero dizer para você que o teu nome está sendo comentado no céu. Jó não ouviu aquela conversa, mas depois, quando Deus se revelou a ele, ele entendeu que havia um propósito naquela dor, havia um propósito naquilo. Aleluia! Às vezes o chão pode estar desmoronando, mas o céu continua o mesmo. Aleluia! Deus nunca perdeu o controle da minha e da sua vida, nem por um segundo. E talvez a maior prova dos propósitos ocultos é claro que é Jesus, A cruz parecia uma derrota. Os discípulos enxergaram o fim de um ministério, o fim de uma esperança. O inferno até comemorou, mas o maior propósito da história estava escondido naquela cruz, naquele sofrimento. O que parecia morte virou salvação. Imagine os discípulos olhando para Jesus morrer. Tudo parecia acabado. O céu em silêncio. O Messias ferido. A esperança pregada no madeiro. O inferno deve ter comemorado aquela sexta-feira
tenebrosa para eles, mas para nós era o começo de uma grande vitória. Mas o que ninguém entendia era que Deus escondia a salvação dentro daquela cruz, daquele sofrimento. Aquilo não era derrota, era a redenção. O maior milagre estava escondido naquela cena da história. E talvez hoje aqui tem alguém vivendo uma sexta-feira espiritual. Um momento que parece que acabou a esperança. Um momento que parece que chegou ao fim. Um momento que parece que não tem mais jeito, que você viu toda a tua esperança, toda a tua fé desmoronar. Eu quero dizer que é agora que Deus vai começar. É agora que o propósito oculto de Deus está iniciando na tua vida, aleluia. Talvez parece tudo confuso na tua vida, sem resposta. Mas Deus manda dizer para mim e para você: espere, o domingo está chegando, a redenção está vindo. É por isso que em Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 8, que vocês sabem, já ouviu muitas vezes, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce, diz assim, e a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Eu quero finalizar essa ministração contando sobre, não sei se você já ouviu falar do bambu chinês. O bambu chinês, o processo de plantio dele, o processo de crescimento dele, de maturação dele, é muito interessante. E eu quero declarar essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua. O bambu chinês, quando se planta esse bambu chinês, você sabia que por 5 anos, eu vou repetir, parece que nada aconteceu? Porque o bambu, ele não cresce esse bambu chinês por 5 anos, ele não cresce 1 centímetro para cima, nada, só para baixo, só raiz, só fortalecendo. E quando a pessoa ela planta esse bambu chinês, parece que perdeu tempo. Parece que foi em vão, porque por 5 anos, isso mesmo, vou repetir outra vez, por 5 anos nada cresce. Só que quando começa a crescer, esse bambu chinês, em um dia, agora presta atenção, depois de 5 anos, em um dia, o bambu chinês, ele cresce, prepare os ouvidos, 91 centímetros. 91 centímetros chegam a crescer. Em um mês, ele cresce mais de 20 metros. Eu quero dizer para você que talvez você está na igreja há algum tempo, assim como o bambu chinês, não vê nada acontecer na tua vida. Parece que está orando em vão, parece que está se consagrando em vão, parece que está lendo a palavra em vão, parece que está vindo aos cultos em vão, parece que são esses 5 anos de nada, de miséria. Eu quero dizer que em um dia Deus pode começar a mostrar o que Ele está fazendo na tua vida, e em um mês Ele muda a tua história, você passa todos eles, aleluia. Glória a Deus. Então eu quero dizer que às vezes nós somos como esse bambu chinês. Parece que não está nada ocorrendo, mas é Deus preparando para você passar todo mundo, para você ultrapassar as árvores, para você chegar lá e dizer: foi Deus que fez isso, aleluia. E existe propósito que Deus revela, e existe propósito que Deus se esconde por um tempo, porque a fé não é entender tudo, fé é continuar mesmo sem entender.
O Deus que esconde o propósito por um tempo é o mesmo Deus que revela a glória no tempo certo. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você está hoje, nesse domingo. Mas quando você não conseguir entender o que a mão de Deus está fazendo, aprenda a confiar no coração dele. Talvez você não está vendo a obra de Deus na sua vida. Talvez você não está vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Mas eu quero dizer que hoje você não está aqui por acaso. Há um propósito. Tem coisa que não faz nenhum sentido na tua vida, porque a fé não faz sentido mesmo. Porque se fizesse sentido você já tinha feito. Porque a fé nunca foi sentir. Até parece o Galvão falando, né? Sentir, né? Mas eu disse isso para você entender. A fé não é sentir, a fé é crer. Por isso que não faz sentido certas coisas que você faz. Às vezes o levantar de manhã com um propósito, como o Alan disse, ele está num propósito. Das 6 da manhã ele, a casa dele, orando por um propósito grande. Eu quero dizer, parece que não faz sentido nenhum. Mas quando você vai ver lá na frente, não é que não fez sentido, é que você foi direcionado por uma palavra de fé, que parece que não faz o menor sentido. Mas quando você vê, Deus está fazendo no oculto, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Quero orar por você. Hoje eu quero orar por coisa que você não está entendendo. Por que eu estou passando isso? Por que essa doença? Por que essa crise no casamento? Por que essa crise financeira? Por que o meu filho está assim? Por que a minha filha está assim? Por que eu estou assim? Isso mesmo. Eu quero te desafiar hoje a orar e crer por perguntas que você não teve resposta. Por que eu perdi tal coisa? Por que a morte bateu na minha família? Por quê? Eu quero dizer que em tudo há um propósito oculto. Você não precisa compreender tudo em Deus, e não espere que Deus vai te revelar tudo. Não espere isso. Só aprenda a crer. Mesmo sem entender, creia. Porque Deus é bom. Deus sabe todas as coisas. Coloque a mão no teu coração. Se possível, feche os olhos. E essa pergunta, essa mesma, que está sem resposta, que você não está compreendendo, é essa. Por que isso, Deus? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta para você. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus tem. E se Ele quiser te revelar, Ele revela hoje. Se Ele não quiser, Ele pode te revelar de algum tempo, e talvez nunca te revelar. Mas uma coisa eu sei, Ele está cuidando. Lembre-se dos 4 Cs. Mesmo em meio ao caos, Ele está cuidando. Mesmo em meio ao cansaço, Ele está cuidando. Mesmo em meio à culpa, Ele está cuidando. Senhor, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, e também a vida de cada um dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Tem coisas que acontecem na nossa vida conjugal, ministerial, na nossa vida profissional, pessoal, financeira, familiar, que nós não temos resposta e nem encontramos essa resposta e não entendemos, Senhor. Mas hoje eu e essa igreja que está aqui decidimos, Senhor, crer que Tu sabes o que faz, crer que Tu és Deus suficiente para mudar qualquer história, aleluia. Crer que Tu estás nesse ambiente e que essa palavra não foi uma palavra dita porque tinha que ser dita, mas foi uma palavra dirigida por Ti, aleluia. Porque Tu tens um propósito oculto em todas as coisas, Pai. Então, Deus, se é o tempo de cura agora dessa pessoa, começa a ministrar uma cura, Senhor. Mas uma cura tão extraordinária que é impossível não ver a mão de Deus operando, Senhor, nessas vidas. Se for um tempo de restauração no casamento, começa, Senhor, a operar, Senhor, uma restauração total e completa no marido, na esposa, Senhor. Mas uma redenção, Senhor, tão extraordinária, uma mudança tão extraordinária, que é impossível não ver a mão de Deus, o propósito de Deus nesse ambiente.
Se for na vida familiar, da mesma maneira. Senhor, uma mudança tão forte, tão extraordinária, tão incrível, Senhor, que não é impossível não ver a mão de Deus nessa família, Senhor. Se for na vida financeira, da mesma forma, Pai. Começa a mover os céus agora, Pai. Começa a mover as pessoas para tocar agora, para trazer, sendo recursos que talvez até estavam perdidos, coisas que nós nem sabíamos que existia, para que essa pessoa veja que é só o Senhor que faz essas coisas na nossa vida, Pai. E eu declaro, Senhor, um tempo de provisão, um tempo de proteção, um tempo de bênção, mas acima de tudo, Senhor, um tempo de cuidado com essa igreja, Pai, com essas pessoas, comigo, com cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, adorar a Deus, enquanto nós louvamos ao Senhor.